Mulher. Só para mulheres. Um programa especial abordando os mais variados assuntos do interesse feminino. Apresentação, Isabel Vasconcelos. De segunda a sexta, às 14h. Quando você pensa em bruxa, você pensa naquela mulher horrorosa, feia, que vai assustar o seu filho de noite? Esquece. Acho que você não pensa mais isso, né? Acho que você já sabe que essa coisa toda de bruxas é uma história muito mal contada na nossa história. Mas eu trouxe uma pessoa que sabe tudo sobre isso, que é o Roberto Carvalho, que é um bruxo. Roberto, me diz uma coisa. Eu vivo falando aqui para as minhas amigas da minha bruxinha, que simboliza a sabedoria perdida das mulheres, tereré, tereré. Houve mesmo isso? Houve um período que as mulheres sabiam mais? Houve, sem dúvida alguma. Um período que felizmente está em recuperação, Isabel. Eu considero esse país um paraíso para essa recuperação acontecer, né? E de acordo com a previsão dos velhos druidas, né? Essa terra é Rai Brasil. Essa terra é a terra prometida dos druidas, que vai recuperar a condição das mulheres, para que essas mulheres possam criar o novo homem, que vai chegar ao século XXI, com toda certeza, melhor do que está vivendo hoje. Pelo menos aqui no programa, Roberto, a gente tenta loucamente ir por aí, entendeu? Criar um mundo melhor para todo mundo, para homens e mulheres, né? Agora, o que era essa sabedoria? A gente tem rastros disso? De quem é esse povo? Eram celtas? Sim, esse povo celta é o povo que dá origem à Europa, né? E dá origem ao povo europeu. Esse povo, apesar de ser um povo guerreiro, porque na época não existia nenhuma outra condição, se não ser um povo guerreiro, era dos menos violentos que já existiu na Terra, né? Era um povo com uma preocupação de irmanação entre os dois sexos, como nunca aconteceu em nenhum outro país, em nenhum outro povo, né? Os celtas tinham uma preocupação de equivaler homens e mulheres, porque toda a magia, que era a linguagem espiritual, linguagem religiosa desse povo, dependia da integração de homens e mulheres. Então era necessário que ambos estivessem com todo o seu vigor e força, né? E foi o período grandioso das bruxas, né? Período, infelizmente, destruído pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que trouxe uma condição muito pesada para essa mulher. Condição que nós arrastamos até hoje. Porque você imagina, você encontra uma sociedade onde a mulher é sábia, onde a mulher tem a mesma oportunidade que o homem. Quer dizer, está em pé de igualdade, nem se discute essa questão porque não existe, não é? Aí vem uma igreja católica que coloca todo o pecado e todas as culpas em cima da mulher. É muito difícil. Eu, se vivesse nessa época, teria sido queimada. Com toda certeza. Você tem alguma dúvida? Não, sem dúvida. Mas eu acho que sim, porque é muito difícil aceitar qualquer movimento que pudesse trazer uma diferenciação da mulher dentro do contexto romano era coibido profundamente, né? A mulher chegou a viver totalmente inexpressiva, né? O que se pretendia é que a mulher saísse da sua condição de virgindade para uma condição de maternidade, e apenas isso, né? Que ela se extinguisse por esse caminho, né? Enquanto que as bruxas tinham um conhecimento absoluto do viver. O que se pretendia de sabedoria nessa época era sabedoria de vida, né? E essa sabedoria, infelizmente, ela está perdida para a nossa realidade de hoje, né? A gente não tem como recuperar, né? Infelizmente tem. Sabe como? Vivenciando, vivendo. É assistindo um programa como o seu que faz com que a condição da mulher se sobressaia outra vez. Fazendo com que as mulheres recuperem a sua condição existencial de prazer de viver, de alegria, de menos culpa, né? E, se possível, de eliminação total dessa culpa. De forma que a gente possa realmente ter um novo parâmetro. Começar a encarar o mundo de uma forma diferente. Começar a encarar o vigor da vida de uma forma diferente. Isso é importante, porque é difícil isso para as mulheres. Muito. As mulheres já nascem com esse estigma da culpa, você vai parir seu filho com dor, você foi que deu a maçã do pecado para o Adão, você é culpada, você nasce com isso, né? É difícil, é uma coisa de séculos, é uma coisa cultural. Ninguém está aqui dizendo que a Igreja Católica não é válida, que a religião católica não fez 1 milhão de coisas maravilhosas para o mundo. Fez, mas também fez outras também fez 9 milhões de vítimas, né? Também fez, né? Foram 9 milhões de pessoas sacrificadas na Inquisição. São 9 milhões de pessoas? 9 milhões. É uma estimativa. Infelizmente é um número que se tem
ainda não comprovado, né? Porque em números comprovados está se falando de menos de 1 milhão de vítimas, né? Mas os levantamentos feitos pelos grupos de bruxaria gira em torno de 9 milhões de pessoas. É muita gente. Absurdo, é muita gente queimada, mas também queimavam gente que nem era bruxo, né? Claro, claro. Veja, naquela ocasião, tudo que dizia respeito ao conhecimento, ou era o conhecimento oficial, esse conhecimento pertencia à igreja, ou ele era um conhecimento não oficial e era considerado bruxaria. Maldito, portanto, Sim, né? maldito e precisava ser eliminado. Agora, Roberto, o que a gente tem, assim, o que a gente tem de lembrança, o que sobrou que veio pela tradição, que deu alguma pista de como eram essas mulheres? Bom, em primeiro lugar, uma coisa que está muito enraizada nesse país, são as simpatias. As bruxas do passado viviam a simpatia e essas simpatias eram todas associadas a essa linguagem celta. Elas dizem respeito ao nosso sertanejo, né? A mulher do campo que faz os seus chás e faz a associação dos chás à lua, né? Ela está fazendo bruxaria, ela está vivenciando a experiência do conhecimento que essas bruxas tinham no passado e que constituíam toda a medicina disponível naquela ocasião, né? Então isso é uma pista muito importante de como essas mulheres se relacionavam com a sociedade. Elas tinham uma preocupação de cura, uma preocupação de elevação das pessoas. Elas eram as parteiras que existiam, né? Então toda a sabedoria vivencial, ela está contida na mulher. O que está acontecendo é que essa mulher se pune por uma série de culpas que ela não tem, por uma série de pecados que ela não cometeu, e ela arrasta isso numa condição de inferioridade que não é real, né? As pistas que nós temos são muito poucas, infelizmente. Essa era uma tradição oral, né? Então se conhece muito pouco a respeito dos celtas, e o que se sabe a respeito dele está sendo muito aos poucos sendo redescoberto através de estudos de populações que ainda guardam algum resquício de religião, alguns resquícios de festas pagãs, e que podem trazer sinais de como essa cultura se manifestava. A gente tem algumas pistas, por exemplo, assim, para nós que somos leigos na matéria, algumas pistas no próprio livro, aquele livro que fez um sucesso absurdo no mundo inteiro, que são As Brumas de Avalon, né? Que ali, quando ela conta a história, que é a Bradley, né, Marion Zimmer Bradley, que conta a história do rei Arthur, sempre pelo ponto de vista das mulheres, e o papel das mulheres ali. Então tem a Senhora do Lago, tem toda aquela mitologia, aquela coisa que a gente não entende direito, depois vai lendo o livro, vai se familiarizando com aquilo. Aquilo tem alguma relação? Sem dúvida, direta com esse processo de recuperação da tradição celta. Existia uma deusa, então, realmente? Sim, sem dúvida. A figura da deusa é uma figura de uma estrutura divina, né, com 3 faces principais, que representava a jovem, através da figura da cortesã, não a cortesã como nós concebemos hoje, mas uma cortesã que tinha como função receber, acolher, aprender a receber, né? Uma segunda face, que é a face da mulher adulta, da mulher madura, e depois a face da velhice, a face da sábia, a face da sabedoria. Essas 3 faces da deusa são também as 3 faces principais da lua. A lua crescente, a lua cheia e a lua minguante, né? E a lua nova, que representa os aspectos negativos, que para nós não são aspectos demoníacos, são aspectos escusos da mulher que precisam ser trabalhados para serem transformados em luz, que é a luz da própria lua, né? Sim, que tem toda a simbologia aí com a lua nova, né? E tem também aquela coisa do recolhimento na lua nova, né? Você acredita que a mulher realmente é um ser cíclico, como propõem alguns autores, que a mulher tem toda uma relação com ciclos lunares, e essa coisa que os médicos sabem pouco de nós, mulheres, que é a coisa da dança dos hormônios? Agora, os médicos sabem pouco, mas eu e a minha amiga lá de casa sabemos muito, porque a gente vive isso, né? Nós não comentamos, inclusive, né, essa coisa dos hormônios, das mudanças de humor, da tensão pré-menstrual. Isso tudo é muito louco e muito mágico no corpo da mulher, né? Então eu particularmente, não estou aqui falando em nome de nada, só no meu, eu me volto para estudar um pouco dessa coisa cíclica. Como é que você vê essa coisa cíclica? Você está falando nisso. Sem dúvida. A relação dos fenômenos da natureza com o corpo feminino é direta. Então, a lua tem uma participação absolutamente direta sobre o corpo feminino, né? Quando uma pessoa começa a trabalhar com a linguagem da deusa, ela normalmente cicla o seu ciclo menstrual de acordo com as fases da lua. E é normal
é esperado, é de expectativa que essa mulher menstrue no período da lua minguante. Porque é quando a lua está deixando os aspectos negativos, quando ela está limpando o seu corpo, quando ela limpa o corpo da Terra, porque ela é administradora desse planeta, também a mulher limpa o seu próprio corpo. Você diz que a lua administra o planeta? Sem dúvida. Se nós extraíssemos a lua do lugar onde ela está, nós não teríamos mais os climas controlados na Terra. A lua é controladora da Terra, sem dúvida alguma. Ela é a deusa que administra esse planeta. Então a lua é a deusa. Sim. Quem é o deus? O Sol. O Sol. O Sol. Que significa também, na simbologia da maior parte da humanidade, os aspectos masculinos. Sim, os aspectos masculinos, a ativação do masculino. Só que tem uma coisa, o Sol ele está voltado para todo o universo. Ele tem um instante de atenção voltado à Terra. A deusa, a nossa mãe, a nossa deusa, ela está voltada diretamente à Terra. Ela é a controladora direta desse planeta. Então, o seu equilíbrio em relação a esse planeta é fundamental. E parece que é mesmo, né? Sem Você dúvida. já imaginou tirar a lua de lá? Cadê as marés? Impossível. Cadê não sei o quê? Não é? É impossível. Impossível pensar nesse planeta harmonizado sem a Lua. Você também vê o planeta como um ser vivo? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é um ser vivo. E que somos nós em cima dele? Nesse momento, vírus, né? Nesse momento, nós somos uma raça muito perigosa que habita esse planeta. Né? E quando nós temos uma função totalmente oposta a esse papel, né? Nós somos os administradores físicos, né? Ou melhor, acho que vamos ser mais humildes, os operários desse trabalho. Né? Quando nós precisamos alimentar, nutrir, cuidar desse planeta, nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos destruindo esse planeta, nós estamos destruindo a nossa habitação, nós estamos destruindo a nossa mãe terra, nós estamos eliminando as possibilidades de sobrevivência da nossa própria geração futura. Você acha que isso não está passando já? Você não acha que essa geração que vem por aí é mais, eu diria, mais saudavelmente humilde com relação a essa visão? Porque eu acho que o homem é muito prepotente. Quando ele diz assim, bom, vamos destruir o planeta, vamos soltar bomba atômica, eu fico cá com os meus botões, no meu humilde conhecimento das coisas, pensando, poxa, mas se ele soltar 5 bombas atômicas, não é? Não vai acontecer nada, vai levar 3.000 anos, daqui a pouco um dia naquele deserto atômico todo, depois do inverno glacial todo que vier por causa da bomba atômica, vai nascer uma mebinha que vai começar tudo. E vai começar o ciclo da vida outra vez. E para a Terra, 4.000 anos, não é nada. Não é nada. Não é muito tempo para nós, que somos uma passagem muito rápida por aqui. Historicamente, nós somos uma passagem muito rápida no planeta, né? E somos muito importantes. Veja, Isabel, é muito importante o papel do homem como o papel de consciência de tudo que acontece no planeta. As coisas que acontecem no planeta, elas são ação e reação natural das coisas. Mas o papel do homem dentro desse contexto é o de compreender. É o de compreender, selecionar o que importa para poder reproduzir isso de forma positiva. Nós não temos feito isso conscientemente, mas as novas gerações estão mais atentas. Quer dizer, a cada geração que vem, nós geramos pessoas mais despertas para a recuperação desse planeta. Sem isso, esse planeta vai ser destruído, sim. Mas nós temos que apostar nessa possibilidade. Eu aposto todas as minhas fichas nessa possibilidade. E dependemos inteiramente das mulheres. Dentro do estado de coisas, dentro do planeta Terra, nesse momento, o homem e a mulher são seres profundamente destruídos. Mas a mulher está em processo de recuperação. O homem ainda nem se apercebeu do quanto o seu processo está destruído. Nós dependemos do erguimento total dessa mulher para se poder gerar um novo homem. E a partir disso, um casal que se equipare ao casal sagrado que nós honramos. Que beleza, né? Que maravilha se a gente chegar lá, né, vamos Roberto? Chegar, não vamos? Que conselho você daria, você, com a sua sabedoria, para as mulheres que estão nos assistindo agora? O que você diria a elas? Em primeiro lugar, que procurem pensar na sua condição sempre num processo de crescimento. Que procurem pensar nos aspectos de pecado, de culpa, e avaliar se de fato eles são necessários, se eles são importantes. Que comecem a pensar na sua condição de equiparação, pelo menos de equiparação aos homens, que possam se olhar com respeito todos os dias de manhã na sua condição real de mulher. Que beleza. Roberto Carvalho, muito obrigada pela sua presença no programa Condição de Mulher. Minha amiga, você viu que show? Agora tem que ir para o intervalinho, que é para você poder pensar um pouco enquanto passam os comerciais. Roberto, muito obrigada mais uma vez. E para você, minha amiga, você já sabe, aquele intervalinho, seu programa Condição de Mulher volta já já, aqui pela sua rede Mulher de Televisão. Até já.